Olá, galerinha da área da tecnologia. Eu me chamo Lenos e vou agora falar um pouco para vocês sobre estrutura de dados. Falar um pouco aqui sobre pilha, fila e registradores. Um breve resumo, não é muita coisa não, mas vocês vão entender um pouco aqui sobre essa estrutura de dados, que é um ramo aqui da disciplina de lógica de programação do curso de desenvolvimento de sistemas do Senai Caxias, Maranhão. Como eu falei, vou falar um pouco aqui sobre pilha, fila e registradores. Registros. Então, mas para entender o que é uma estrutura de dados, ela nada mais é que um ramo da computação, né, que estuda diversos mecanismos de organização de dados para atender diferentes requisitos de processamento. Ela vai estruturar, basicamente, organizar a programação, o programa, o determinado algoritmo que você está fazendo. Uma estrutura de dados, ela basicamente, como ela está dizendo nas suas palavras, ela se divide em dois pilares importantes: no dado e na estrutura. A estrutura é um elemento que é responsável por carregar as informações dentro de um software, por exemplo. E o dado nada mais é de que um elemento que possui um valor agregado, e esse valor ele pode ser utilizado para solucionar problemas dentro da área da computação. Os dados esses dados eles possuem alguns tipos específicos. Como posso te dar exemplo de estrutura? Estrutura é um vetor, por exemplo. Uma pilha, que eu vou falar mais na frente. Fila, registro. E um dado, num determinado algoritmo, por exemplo, é um dado do tipo inteiro. Um texto, um caractere. É isso. Então, para começar falando sobre pilha, é um assunto que não é difícil. Ela nada mais é que uma estrutura de dados que é muito utilizada e que implementa a ideia realmente de uma pilha de elementos. O que ela permite? Vocês têm que frisar algumas coisas importantes. Ela permite que eu adicione e que eu remova os elementos de determinado algoritmo, determinado problema. O elemento que eu vou remover, no caso, é sempre o mais novo. Ele simula a ideia de uma pilha mesmo de elementos, como você vai ver no exemplo que eu vou mostrar para vocês. Para que o acesso a um elemento da pilha ocorra, os demais acima devem ser removidos. Como vocês podem ver nesse exemplo, eu estou mostrando aí na telinha, primeiramente, 3 blocos, né? Estou inserindo 3 blocos. Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu inseri o bloco azul, depois o bloco vermelho e depois o bloco verde, dando uma ideia de pilha. O que eu tenho que fazer? No conceito de pilha, ele diz que nós temos que adicionar e remover. Digamos que eu tenha adicionado esses 3 blocos, né? Essas 3 cores RGB do English. Adicionei a cor azul. Agora eu pergunto a vocês que estão ligados no nosso canal, como é que eu faço para remover essa cor azul, esse bloco azul? Primeiramente, vamos voltar lá para a ideia de pilha, que o último elemento que eu adicionei será o primeiro da pilha que eu irei remover. Seguindo essa linha de raciocínio, então vou ter que remover o bloco verde, né? Primeiro eu removo o bloco verde, segundo removo o vermelho, para assim remover o bloco azul, como vocês estão vendo no exemplo. Então, pessoal,
Já que vocês viram aí um pouco sobre as pilhas, vamos falar de filas. As filas, elas são listas lineares, né, que ela adota uma política um pouco diferente, mas não confunde nossa linha de raciocínio, porque é o seguinte, na fila ela diz que o primeiro elemento que entra é o primeiro que sai. É muito fácil de entender se nós imaginarmos uma fila de pessoas, por exemplo, para sacar um dinheiro num caixa eletrônico. O primeiro a chegar, ele retira o seu dinheiro e é o primeiro a sair. Então, o último a chegar, consequentemente, ele é o último a ser atendido e a sair. As inserções na fila são feitas no final. Como, voltando ao exemplo do caixa eletrônico, por exemplo, você sacar dinheiro, você se insere na fila, você vai perguntar quem é o último da fila e se insere nela. E as remoções são feitas sempre no início. Sacou o dinheiro, você vai sair. E assim por diante. A consulta na fila, ela é feita desenfileiradamente, né? E esse elemento, temos que olhar elemento a elemento, até encontrar aquele determinado elemento que você, no qual esteja procurando na fila. Como seria isso? Eu vou colocar o exemplo e você vai desenfileirando. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que eu queira o elemento 4, por exemplo. Eu não posso pegar o 5 como no conceito de pilha. Eu vou desenfileirar do 1, do 2, do 3, do 4 até chegar no elemento 5, que é o elemento na qual eu quero fazer a consulta na fila. Então, ela te dá uma ordenação, né? Ela te dá uma ordenação no encaminhamento dessas informações na qual você esteja querendo consultar no seu algoritmo, por exemplo. Bom, pessoal, agora para dar continuidade aqui eu vou falar sobre o registro, que é uma estrutura de dados heterogênea. Por que, Lênis? Porque ela suporta vários tipos de dados de variáveis na mesma estrutura. Aí eu vou mostrar um exemplo aqui que eu pedi aqui, um amigo meu, citar o nome dele aqui, o trabalho dele também, Mariton Senna, fazemos o mesmo curso, né? E ele fez o algoritmo aqui para demonstrar um pouco sobre a estrutura de dados, né? E vou tentar explicar aqui conforme meu conhecimento. E agradecer também o belíssimo trabalho que ele fez aqui. Ele fez um cadastro de pessoas, né? Esse cadastro vai chamar o quê? Vai pedir o nome, vai pedir o sexo do tipo caractere, que são as variáveis, e uma variável idade do tipo inteiro, né? Aqui nas variáveis tem um vetor, que vai ter 3 posições aqui nesse cadastro. Então você vai digitar aquelas informações 3 vezes e tem uma variável do tipo inteiro aqui e que está sendo o contador. Então a estrutura de repetição que vai chamar o nome, idade e sexo. Você vai digitar, o usuário no caso vai digitar isso aí. E o programa vai ler o vetor em cada posição e chamando lá o meu registro. Idade, nome e sexo. As variáveis que eu coloquei, que chamei no registro, né? Vamos executar para ver o que dá nome. Coloquei aqui Mariton, que foi o autor. Idade 28, sexo é masculino. Aí vai pedir mais uma vez, como eu falei, o vetor está chamando 3 posições armazenando. Com essas informações do cadastro, no caso. Finalizando meu programa, executou certinho. Então é isso, pessoal. Esse foi um breve
resumo de cada conceito aí de pilha, fila e registradores. Esse foi um trabalho para obter nota aqui da disciplina de Lógica de Programação do Senai, Senai Caxias, né, essa disciplina ministrada pelo professor Fabrício, né? E desde já agradecer a você que assistiu, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se não também pode deixar o like de cabeça para baixo. É isso aí, tá valendo. E qualquer informação a mais, vocês busquem aí na internet, tem muito material bom. E é isso aí. Muito obrigado, valeu!